Boa noite, turma. Na aula de hoje nós vamos ver sobre correlação e regressão linear simples. Então, o que seria correlação e regressão linear simples? O comportamento crescente de uma variável implica no crescimento de outra a ela correlacionada. Por exemplo, é possível observar e registrar que, na medida em que aumenta a idade de uma criança, sua estatura também aumenta. Ou seja, se eu for analisar o crescimento de uma criança no decorrer do tempo, à medida que a criança for ficando mais velha, eu percebo que ela também fica mais alta. Então, nesse caso, a gente vai poder dizer que existe uma correlação entre essas duas variáveis. À medida que a criança envelhece, a criança fica mais alta. Então, são variáveis correlacionadas, elas têm uma ligação. Então, quando duas ou mais variáveis de natureza quantitativa apresentam correlações, pode-se realizar determinados procedimentos e cálculos para avaliar o grau dessa correlação. Essas variáveis que apresentam correlação podem ser utilizadas para estabelecer previsão ou calibração de comportamentos que podem ser obtidas por meio de um estudo que envolve equações de regressão. Ou seja, através de cálculos, a partir do momento que eu tenho as informações da idade da criança e da altura, eu posso determinar quanto essa criança pode crescer à medida que ela envelhece. Por exemplo, eu tenho informação, eu posso dizer que a cada um ano que que a criança envelhece, ela cresce 10 centímetros. Então, eu tenho essa correlação. Eu vou dizer que a cada um ano a criança cresce 10 centímetros. E eu posso fazer cálculos e equações para comprovar isso. Então, a regressão é uma técnica, um processo para se determinar os parâmetros que definirão a equação dessa regressão. Nesse livro são abordadas apenas correlação entre variáveis e regressão linear simples, ou seja, eu uso a regressão para conseguir essa fórmula, para entender que com um ano a criança cresce 10 centímetros. É para isso que eu vou usar o cálculo de regressão, sabendo que existe uma correlação. Então, o que é a correlação entre as variáveis? Como eu vou saber que ela existe? Muitas vezes o crescimento de uma variável implica no crescimento de outra, e há casos nos quais, à medida que uma variável aumenta, a outra decresce. Um exemplo que o autor deu é que, por exemplo, para os seres vivos, na medida em que aumentam as suas idades, diminui o tempo de vida. Então, enquanto uma variável aumenta, vai aumentando a variável idade, o tempo de vida da pessoa diminui. Então, é uma variável linear negativa. Enquanto as duas crescem juntas, é uma variável linear positiva. As duas, quando uma cresce e a outra decresce, a outra cai, é considerada uma variável linear negativa. Então, para avaliar o comportamento dessas variáveis e possível correlação, é adequado elaborar um gráfico de dispersão entre elas. Esse gráfico ele permite que se tenha uma ideia da inter-relação entre tais variáveis. Então, como exemplo, o autor deu as notas de cálculo, as notas obtidas pelos alunos em provas de cálculo e de eletricidade. Então, ele me deu aqui 10 alunos, a nota desses 10 alunos em cálculo e as notas deles em eletricidade. Para saber a relação entre as duas variáveis, o autor fez um gráfico de dispersão. O que esse gráfico quer dizer? Vocês podem ver pelo gráfico que ele indica que há uma correlação positiva entre as notas das duas disciplinas. Aqui ele colocou as notas de eletricidade, aqui as notas de cálculo. O que isso quer dizer? Que os alunos que têm boas notas em eletricidade também têm boas notas em cálculo, por exemplo. O aluno 10, ele obteve nota 10 em cálculo e nota 9 em eletricidade. Então, é uma relação positiva. Alunos que têm boas notas em eletricidade também têm boas notas em cálculos. A gente pode dizer que há uma correlação entre esses alunos, entre o conhecimento desses alunos em cálculo e eletricidade, tá? Então, o que seria uma correlação linear? Então, observando o gráfico anterior, nota-se que os pontos dispostos indicam um comportamento linear crescente, ou seja, da mesma forma que cresce a nota em eletricidade, cresce a nota em cálculo. Entretanto, ao se associar uma reta aos pontos desse gráfico, observa-se que a reta não tem um comportamento comum em todos os pontos. Ou seja, se eu traçar uma reta, a minha reta não vai passar por todos os pontos. Vai ter pontos que vai ficar longe dessa minha reta. Alguns mais, outros menos. Então,
essa aqui não é uma correlação linear perfeita, porque quando ela é perfeita e eu traço uma reta, a reta abrange todos os pontos, tá? Então, cada distânciazinha dessa aqui, do ponto entre a reta, ele é chamado de resíduo ou erro, porque como não é uma correlação linear perfeita, ele chama esse distanciamento aqui entre esse ponto e a reta de erro ou resíduo. Então, quanto mais longe for essa distância entre o ponto e a reta, maior é o erro ou resíduo e menos linear é essa equação. Ou seja, se eu tivesse pontos muito dispersos, como a gente já viu nas aulas anteriores, se eu tivesse pontos muito dispersos, eu diria que a minha correlação ela não é linear, tá? A gente vai ver outros tipos de correlação um pouco mais para frente. E essa distânciazinha aqui, como não é uma correlação linear perfeita, ele chama de erro ou resíduo, essa diferençazinha entre a linha e o ponto dentro do gráfico de dispersão. Então, a correlação linear, quando a reta associada aos pontos do gráfico de dispersão coincide integralmente com os pontos, há uma correlação perfeita que poderá ser positiva ou negativa. Como eu disse, quando todos os pontos passam, quando a minha reta passa por todos os pontos, sobrepõe todos os pontos, é uma correlação perfeita. Se os pontos estivessem todos empilhadinhos aqui dentro dessa reta, seria perfeita. Nesse caso, essa correlação não é. Então, os casos de correlações perfeitas são denominados relações funcionais, uma vez que os valores da variável dependente são determinados por uma sentença matemática e não há resíduos. Ou seja, quando eu descubro a equação da minha variável, por exemplo, no caso da criança, se eu descobrir que a cada um ano ela cresce 10 centímetros, em uma correlação perfeita, esse número vai ser x. Todos os anos a criança vai crescer exatamente 10 centímetros, tá? Então, quer dizer que não vai ter um ano em que a criança cresça 8, não vai ter um ano que a criança cresça 7. Todos os anos ela vai crescer 10 centímetros, então não foge daquela fórmula. Então, é uma relação funcional exata, tá? Todos os valores são determinados por uma sentença matemática, não tem erro, não tem resíduo. Não tem um ano que ela cresça menos, não tem um ano que ela cresça mais. Agora, há correlações que não são perfeitas. Elas podem ser lineares, mas elas não são perfeitas, tem um resíduozinho. Quando eu digo isso de resíduo, vamos supor que dentro da minha correlação do crescimento da criança, mantendo o exemplo, vai ter anos em que ela cresceu 6 centímetros, vai ter ano em que ela cresceu 7, vai ter ano em que ela cresceu 12. Então, essa diferença entre o número e o 10, no caso, é chamado de resíduo. Então, no ano que ela era para crescer 10 centímetros, ela cresceu 6, meu resíduo é 4. No ano que era para crescer 10, ela cresceu 12, meu resíduo é 2. Então, ela não é perfeita, mas não quer dizer que ela seja linear. Que ela não seja linear. Então, as correlações, elas podem ser correlação linear positiva, correlação linear negativa, correlação não linear, e há casos em que não existe correlação entre as variáveis, eles são apenas dados soltos. Então, quando eu estiver vendo uma correlação linear positiva, esse aqui vai ser a tendência do meu gráfico, tá? Os dados estarão subindo, então o gráfico ele vai crescer para a direita. Você vê aqui que é um gráfico crescente, tá? Essa aqui é a minha correlação linear positiva. Quando eu tiver... e normalmente quando é assim, as duas variáveis crescem juntas, tá? Então, no caso dos alunos de eletricidade e de cálculo. Não, vamos supor da altura, que é mais fácil de se compreender. À medida que a criança cresce, vamos colocar assim, esse aqui é meu eixo Y. A criança cresceu, a altura cresceu também. Então, as duas variáveis crescem. Tá? Então, aqui é uma correlação linear positiva, os pontos crescem para a direita, tá? Para cima, e nesse caso aqui está dizendo que as duas variáveis estão crescendo igual. Na minha correlação linear negativa, é ao contrário, ele está descendo, as informações estão descendo, ou seja, usando o exemplo que o autor deu no livro, eu posso dizer que quanto mais a idade de uma pessoa sobe, quanto mais ela envelhece, menos tempo ela tem de vida, tá?
Então, essa aqui é uma correlação linear negativa. Ele vai estar representando aqui quando o gráfico pode descer, 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 e aqui, como aqui é o eixo zero, vai dar -1, -2, -3. Ele vai descer cada vez mais. Um fato muito interessante em relação à correlação linear negativa aplicada à administração é, por exemplo, quanto mais o preço de um produto sobe, mais as vendas caem, entendeu? Então, é uma correlação linear negativa. O preço subiu, a venda caiu também, tá? Não só aplicada à idade. Quando a correlação não é linear, o gráfico ele apresenta um padrão, mas não é um padrão que seja calculável, não é um padrão que possa ser estipulado por uma reta. Se eu traçar uma reta dentro dessa minha correlação linear, não linear, ele não vai fazer nenhum sentido. Eu posso calcular o erro, o resíduo, e como eu estou usando um cálculo linear para uma correlação não linear, ela não vai fazer sentido. Então, normalmente, o gráfico segue sim um padrão, mas ele não é possível ser calculado dentro do cálculo de correlação linear. Tá? Aí teria que usar o cálculo de correlação não linear, que a gente não vai ver nesse livro, não vai ver nessa aula. E quando não há correlação? Quando não há correlação, não tem um cálculo que eu possa fazer, são simplesmente dados que eles não integra o outro, são dados soltos, são dados que não têm nenhuma correlação, não tem um dado não justifica o outro. Então, ele aparece assim, solto, pontos dispersos no gráfico e eu não posso fazer nem o cálculo de correlação linear, nem o cálculo de correlação não linear. Então, não há como estabelecer uma correlação entre essas informações, tá? Então, como eu vou saber o quanto essa correlação é forte? Para isso, eu vou usar o coeficiente de correlação entre as duas variáveis, que eu vou verificar se é uma correlação perfeita, se é uma correlação fraca, se é uma correlação forte, se é uma correlação. Eu vou verificar quanto a minha correlação é forte, quanto os meus pontos vão estar dentro daquela reta. Tá? Então, o grau de correlação entre duas variáveis pode ser avaliado com base no coeficiente de correlação linear de Pearson. Aqui a gente vai usar Pearson também, que ele vai chamar de R, que possui valor variando entre -1, que seria uma correlação linear negativa, né? E 1, que seria uma correlação linear positiva. Para a correlação positiva, o valor do coeficiente é positivo e, caso contrário, é negativo. Quanto mais próximo de +1, maior será a correlação positiva entre as variáveis. Então, quanto mais próximo de -1, maior será a correlação negativa. Os valores +1 e -1 significam, respectivamente, correlação perfeita, ou seja, +1 eu vou ter uma correlação perfeita positiva e a correlação perfeita negativa, que é o -1, entre as duas variáveis. Nesses dois casos, a correlação é forte, ou seja, tem muita correlação entre os dois dados. No caso de 1 e -1, é uma correlação perfeita, ou seja, eu consigo encontrar a fórmula exata para estabelecer essa correlação. Então, nesses dois casos, mesmo esse aqui sendo negativo, quer dizer que tem uma correlação muito forte. A diferença é que na correlação positiva, perfeita positiva, os dados crescem juntos. Na correlação negativa, à medida que uma variável cresce, a outra decresce, a outra cai. Então, como você vai entender o coeficiente de correlação entre as duas variáveis? Esse coeficiente R que a gente vai localizar. Então, quando R é igual a +1, é uma correlação perfeita positiva. Quando R é igual a 0, não há correlação, ou é uma correlação que não é linear, tá? Pode ser os dois. Como você vai julgar se não há correlação ou se é uma correlação não linear? Com o gráfico de dispersão. Eu olho o gráfico de dispersão e identifico se há um padrão ou se não há padrão nenhum. E quando R é igual a -1, é uma correlação perfeita negativa. Quando der algum outro valor, como eu entendo, como eu vou analisar esse coeficiente de correlação entre duas variáveis? Eu vou usar esse sisteminha aqui. Então, -1 ou 1 é uma correlação forte. Forte, no caso, se for exatamente 1 ou -1, uma correlação perfeita. Entre 0,5 e 1, eu tenho uma correlação forte. No mesmo caso aqui, tá? Eu vou ter uma correlação forte.
Entre 0,5 e 0, vamos colocar 0,1, eu vou ter uma correlação fraca. Abaixo de 0,5, eu tenho uma correlação fraca. E se der exatamente 0, eu vou ter uma correlação inexistente. É muito difícil você fazer um cálculo que vai dar exatamente 0. Mas como a gente pode interpretar, quanto mais próximo de 0, mais insignificante vai ser a minha correlação. Então, eu posso entender que aqueles dados não têm relação nenhuma, tá? Então, como eu calculo esse coeficiente? Tá? O coeficiente de correlação entre duas variáveis ele é representado pela fórmula. Tá? Aqui é a fórmula, a gente vai explicar passo a passo dessa fórmula aqui, no cálculo, que eu acho mais fácil de explicar para vocês. Então, a gente vai pegar o exemplo anterior, tá? Das notas de cálculo e eletricidade dos alunos. Eu selecionei esses dois aqui. A nota de cálculo, a gente vai chamar de X, tá? A nota de cálculo eu vou chamar de X. A nota de eletricidade eu vou chamar de Y, tá? Então, olhando aqui a fórmula, o que o autor está dizendo aqui? Que N é igual à somatória de X vezes Y, menos a soma de X, a soma de Y, dividido por a raiz quadrada de N vezes a somatória de X ao quadrado, menos a somatória de X elevado ao quadrado, vezes N, vezes a somatória de Y menos a somatória de Y ao quadrado. Então, gente, o que eu posso dizer? A fórmula mais fácil, e eu vi que até aqui o livro utilizou, e eu tinha visto em outros modelos, é você calcular individualmente somatório de x vezes y, somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado e somatório de y ao quadrado. Como a gente faz isso? O ideal é que você faça uma tabela. Então, vamos para o próximo. Então, aqui eu tenho os meus alunos de 1 a 10, a nota de cálculo, que é x, a nota de eletricidade, que é y. Então tá, vou jogar todas as minhas notas de x, todas as minhas notas de y. Aqui, nessa coluna, eu vou colocar x ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é igual a 16, 8 ao quadrado, elevado ao quadrado, né? É 64, 6 elevado ao quadrado é 36 e assim sucessivamente. Eu vou colocar os valores das minhas informações ao quadrado. Da mesma forma, eu vou fazer com y. 5 elevado ao quadrado, 25. 9 ao quadrado, 81. 5 ao quadrado, 25. Vou fazer isso em todas as linhas e vou ter y ao quadrado. Opa! E aqui eu vou multiplicar x por y. Então, 4 vezes 5, 20. 8 vezes 9, 72. 6 vezes 5, 30. E assim até multiplicar todas as linhas. Então, aqui eu tenho já meu x, meu y, meu x ao quadrado, meu y ao quadrado e meu x vezes y. Eu vou somar todas essas informações. Então, aqui eu vou somar todo o meu x. A somatória de x deu 56. Meu y, somatória de y deu 58. A somatória de x ao quadrado deu 300. A somatória de y ao quadrado deu 382. E a minha somatória de x vezes y deu 384. Agora, vamos jogar isso na fórmula. Então, tá, o autor me deu R é igual a 10, que é o N. O que seria esse N? A minha quantidade de alunos, a minha quantidade de informações. Eu tenho 10 alunos, então meu N é igual a 10. Então, vai ser N vezes o somatório de x vezes y. Qual foi o meu somatório de x vezes y? Voltando na tabela, meu somatório de x vezes y é 384. 10 vezes 384 menos, aqui eu tenho meu somatório de x vezes o meu somatório de y. Então, qual que é meu somatório de x? 56 vezes o meu somatório de y, que é 58. Vou dividir isso por raiz quadrada de... A raiz, gente, aqui em relação a essa equação toda. N vezes 384 menos 50... Desculpa. É igual a N, que é 10, vezes somatória de x ao quadrado, menos x ao quadrado. O que seria isso?
somatório de x ao quadrado, que é 384, o meu somatório de x ao quadrado, vezes o somatório de x elevado ao quadrado. Qual é a diferença? Aqui ele está pedindo o somatório dos valores ao quadrado. E aqui ele quer o valor somado elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, o somatório de x ao quadrado é igual a 384. E aqui ele quer o valor, o somatório de x elevado ao quadrado. São informações diferentes. Então, o meu somatório de x, voltando lá na tabela, é igual a 56. São valores diferentes. Meu somatório de x, então, é 56 elevado ao quadrado. Vezes n, vezes o somatório de y ao quadrado, menos o somatório de y elevado ao quadrado. Então, aqui, meu somatório de y ao quadrado é igual a 382, e o meu y é 58, e eu vou elevar 58 ao quadrado. Resolvendo, então, a questão, pessoal, lembrem-se sempre, multiplicação e divisão vem sempre antes de redução e soma, tá? Então, a não ser que tenha algum colchete, algum parágrafo dizendo que eu tenho que calcular aquilo ali primeiro. Então, aqui, eu vou resolver primeiro 10 vezes 384, que vai dar 3.840, menos 56 vezes 58, deu 3.248. Esse valor eu vou dividir. Então, 10 vezes 384 eu vou resolver primeiro. E elevação também eu resolvo antes de diminuição e de soma. Então, 10 vezes 384 é 3.840, menos, vou manter o sinal, 56 ao quadrado, que é 3.136. Multiplicado, 10 vezes 382 dá 3.920, menos 58 ao quadrado, 3.364. Resolvendo, meu R é igual a 3.840 menos 3.248 dá 592, eu vou dividir. Então, aqui tem uma multiplicação? Tem, mas eu tenho o meu colchete dizendo que eu tenho que resolver isso aqui antes de multiplicar. Então, 3.840 menos 3.136 é igual a 704. E 3.920 menos 3.364 é igual a 596. Eu vou multiplicar esse valor. Então, eu vou ter R igual a 592 dividido pela raiz de 391.424. Então, a minha raiz de 391.424 é igual a 625, coloquei ponto, mas é vírgula, 638. Então, 592 por 625,638 vai dar 0,9462, que seria transformando em porcentagem, equivaleria a 94,62. O que isso quer dizer, gente? Que foi um valor próximo a mais um, então eu tenho uma correlação linear positiva. Ela não é perfeita, porque não deu 1, mas é uma correlação forte. Ou o que eu posso dizer que o que esse valor quer me dizer? Que os alunos de cálculo têm grande possibilidade, têm uma forte correlação, ou seja, os alunos de cálculo têm grande possibilidade de ter notas altas também em eletricidade e vice-versa. Por quê? A possibilidade dos alunos de cálculo e de eletricidade terem notas altas em ambas as matérias é de 94,62%. É isso que essa informação quer me dizer. Que alunos de cálculo, alunos que têm altas notas em cálculo, bom desempenho em cálculo, também têm bom desempenho em eletricidade. E a gente pode assimilar isso a vários outros fatores. Por exemplo, se eu tivesse essa correlação negativa, menos 0,11 em relação a aumento de preço de um produto. O que eu posso dizer? Que informação eu teria aqui? Quanto mais eu subo o preço de um produto, a possibilidade das vendas dele caírem seria de 94,62%. É isso que essa informação me passa, que há uma forte correlação, que a possibilidade de um impactar no outro é muito grande. Tá. Passamos por correlação, a gente vai verificar a regressão. Como a gente identifica essa fórmula? Como a gente entende como essa variável se comporta? Né? Então, o que seria regressão? O ajustamento de retas ou curvas para um conjunto de variáveis pode ser feito após verificar-se o comportamento das variáveis no gráfico de dispersão.
O gráfico indicará quais os melhores modelos de equações entre as variáveis em estudo. Entre os modelos, linear é o mais simples. Então, eu fiz meu gráfico de dispersão, eu verifiquei que lá ele tem uma correlação linear, então eu vou usar o meu modelo de regressão para entender qual fórmula eu posso jogar para entender esse cálculo. Ou seja, eu faço meu gráfico de dispersão, verifico que lá tem um modelo linear ou não linear, eu vou escolher qual cálculo de regressão eu vou utilizar. Como aqui a gente está falando de modelos lineares, então a gente sempre vai usar o modelo de reta de regressão, porque modelos lineares subtende-se que ele forma uma reta, mesmo que todos os pontos não passem por essa reta, tá? Então, a relação de uma variável em função de outra muitas vezes ocorre de forma linear ou muito próxima da linear. Nesses casos, é possível calcular os parâmetros que determinam a equação linear da regressão. Então, quando a equação a ser ajustada é linear, ou seja, uma equação de primeiro grau, a fórmula algébrica é f de x, que é o número que eu quero descobrir, é igual a vezes a de x mais b. Isso aqui é muito simples, essa formulazinha, né? Então, se eu tenho uma reta de regressão, meu cálculo base é, se eu quero saber o valor de x, é igual a vezes x mais b. Muito simples, equação de primeiro grau. Isso é muito simples ainda, né? Então, vamos pegar o exemplo anterior, nota de cálculo de eletricidade. Aqui, gente, tem uma particularidade. Nesse cálculo de regressão linear simples, eu vou calcular o valor de A e o valor de B separados. Cada um tem uma fórmula específica e uma fórmula um pouquinho chata. Então, eu vou passar primeiro a fórmula de A, depois a fórmula de B, e a gente vai jogar os valores deles aqui dentro para a gente ter essa forma algébrica, tá? Então, pegando o nosso exemplo anterior, nota de cálculo de eletricidade, x ao quadrado, y ao quadrado, x vezes y. A minha fórmula, eu até copiei do livro porque eu não estava localizando essa fórmula de forma mais clara. O que isso aqui quer dizer? Para eu calcular o meu A, eu vou ter o somatório de x vezes y, menos 1 sobre n, ou seja, o valor que eu obtiver aqui, eu vou dividir pelo meu n, que é 10. Então, menos 58, menos a somatória de y vezes a somatória de x. Então, indo lá dentro do meu gráfico, eu vou precisar do meu somatório de x vezes y, que é 384, o meu somatório de x, que é 56, e o meu somatório de y, que é 58. Jogando na fórmula, somatório de x vezes y, 384, menos 58 vezes 56, esse valor eu vou dividir por 10. Eu vou dividir o resultado por somatório de x ao quadrado menos 1 sobre n, meu somatório de x. Ou seja, vou pegar o meu somatório de x ao quadrado, que é 384, vou diminuir pelo meu somatório de x dividido por 10 elevado ao quadrado. Então, meu somatório de x, 56, dividido por 10 elevado ao quadrado. Por que dividido por 10? Ele já me falou aqui, ó, que ou seja, o resultado que eu obtiver aqui, eu vou dividir pelo meu n, que é 10. Então, jogando na fórmula, o meu A é igual. Lembrando que multiplicação, divisão, a gente sempre resolve antes de diminuição e de soma, tá? Então, aqui, 58 vezes 56 dividido por 10, 58 vezes 56 é igual a 3.248, dividido por 10 dá 324,8. Aqui da mesma fórmula, vou resolver 56 ao quadrado dividido por 10. 56 ao quadrado é igual a 3.136, dividido por 10 vai dar 313,6. Diminuindo esses valores, 384 menos 324 é igual a 59,2. 384 menos 313,6 é igual a 70,4. Então, o meu valor de A vai ser igual a 0,8409. Gente, nessa fórmula, vamos usar 4 casas depois da vírgula, porque são valores muito pequenos, são valores menores que 1, tá? Então, descobri meu valor de A, vou deixar ele aqui quietinho e vou usar ele na fórmula de B. Então, voltando ao mesmo gráfico aqui para facilitar a explicação, vamos para a minha fórmula de B. A minha fórmula de B é igual
1 sobre n, ou seja, somatório, esse aqui é meu somatório de y sobre n, ou seja, 58, voltando na forma, meu somatório de y é igual a 58, meu n é 10, 58 dividido por 10, menos meu valor de A é 0,8409, que a gente já havia descoberto no primeiro cálculo, vezes o somatório de x sobre n, ou seja, meu somatório de x é igual a 56, vou dividir esse valor por 10. Calculando aqui, B é igual a 5,8, ou seja, 58 dividido por 10, menos 0,8409, vezes 56 por 10, dá 5,6. Lembrando daquela regra básica, gente, multiplicação sempre se resolve antes de divisão. O que isso quer dizer? Que eu vou multiplicar 0,8409 por 5,6 primeiro, por mais que ele venha em ordem, na primeira ordem da equação, eu vou multiplicar esse valor aqui primeiro. Quer dizer, vou multiplicar isso aqui primeiro. Então, vamos lá. 0,8409 vezes 5,6 dá 4,70904. 70.904. Então, meu B é igual a 5,8 menos 4,70904. Meu B vai ser igual a 1,0909, dá uma dízima, 09. E por aí vai. Então tá, eu tenho meu valor de A, eu tenho meu valor de B, eu vou substituir eles na fórmula. Lembrando que a fórmula é f de x é igual a vezes x mais B. Então, vindo aqui, calculados os parâmetros de A e B, a equação de regressão é, vamos colocar valor de y, mas é f de x é igual a 0,840909, eu coloquei a dízima aqui, vezes x mais 1,090909 igual a 1. Esse valor aqui é referente a essa informação aqui, tá? Cálculo e eletricidade. O que isso quer dizer? Quando eu jogo dentro do meu gráfico de dispersão, o que eu quero dizer é que meu valor de y é igual a 0,8409 multiplicado por x mais 1,0909. Ou seja, qualquer valor de y que eu pegar, na verdade, qualquer valor de x que eu pegar e multiplicar por 0,8409, somar com 1,0909, vai dar o meu valor de y. Eu encontro aqui, é como se eu dissesse que, vamos usar o exemplo da criança, do crescimento da criança. Vamos supor que meu valor de x é 1 ano. A cada 1 ano... Ai, me confundi. Então, vamos colocar aqui, ó. A cada 1 ano, a criança cresce 0,8409 vezes 1 mais 1,0909. O resultado disso aqui seria a quantidade de crescimento da criança. Entendeu? Eu teria uma fórmula exata para descobrir quanto essa criança vai crescer, considerando que é uma equação linear positiva. Tá bom? Então, assim, isso seria para... E quando ela é perfeita, é uma fórmula só. Eu vou jogar dentro daquela fórmula, não vai ter erro, não vai ter resíduo. Como essa fórmula não é... Como o meu valor de coeficiente de relação não deu 1, não é perfeito, isso aqui é um resultado aproximado da correlação do quanto essas duas variáveis são interligadas. É um valor aproximado. Eu posso pegar uma outra variável e ele pode ter um valor diferente, tá? Mas isso aqui é um resultado aproximado que eu posso usar como erro ou resíduo de toda a minha fórmula. Então, pessoal, agora é só realizar a atividade, tá? Lembrando que é a penúltima aula, eu quero que essa atividade seja enviada para mim, que ela vai valer nota, tá? Não vou passar muita coisa, não vou deixar vocês enlouquecidos com a atividade, mas eu quero que vocês mandem para mim. Então, acabou por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar no WhatsApp das 19 às 22h20. Pode entrar em contato comigo que eu vou esclarecer a dúvida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham, apesar da matéria ser um pouco chatinha, espero que vocês tenham pouca dificuldade na resolução da disciplina, tá bom? Tenha uma ótima noite para vocês.